Querido, como é um culto de irmãs para irmãs, Deus colocou no meu coração acerca dessa passagem bíblica, acerca dessa história registrada, em Juízes. Essa história que eu, ora, acabei de ler um texto concernente aos juízes da época, porque neste período de juízes, que foi, não tem comprovação do autor do livro de Juízes, mas que foi escrito no período de 1126 antes de Cristo. E o lugar que esse livro é escrito, segundo os estudiosos, é escrito na Palestina. Sendo escrito ali, esse livro tem alguns pontos fundamentais que nos revela a respeito do conteúdo. Ela ensina que há 9 apostasias. O que é apostasia? Apostasia é aquele que abandona a fé. Ele se torna um apostata. Ele larga a fé a fé em Deus, a fé cristã, a fé em Cristo, e se torna um apostata. Sendo que aqui a apostasia eram os judeus ou aqueles que largavam a fé em Deus. 9 apostasias ocorreu dentro da história de Israel. Também dentro deste livro há 7 servidões, e dentro deste livro há 16 juízes que Deus ergueu sobre a terra. Há 5 guerras civis e também há profecias registradas no livro de Juízes. Além de ter essas funções, essas palavras fundamentais ocorrendo dentro dos juízes, dentro da época de Israel, havia guerras, pecados, fracassos de Israel. Havia muita perda em guerras que Israel perdia sobre a época a qual eles escolhiam pecar contra Deus, abandonar a fé. Tornavam-se apostata. A cada vez que um falecesse em juiz, Israel ficava disperso, Israel largava a fé em Deus e começava a praticar a idolatria. Começava a praticar o pecado, começava a ser inapropriado diante de Deus. Israel, este povo, também teve fracassos. Israel perdeu em guerras. Então não é comum hoje um cristão perder uma guerra. Perde uma guerra, mas não perde a batalha. Perde uma luta, mas logo se ergue para vencer o que se perdeu. Porque crente, esse povo não é perfeito. O povo evangélico não é perfeito. Nenhum dia pode se perder, mas logo ao levantar pode vencer. Porque aquele que vence a batalha final estará se encontrando nos ares com Deus. Estará participando do arrebatamento que será antes da grande tribulação. Então, se hoje você perdeu, se hoje uma luta te venceu, não fica triste, não fica desapontado e não fica cabisbaixo, porque se perde hoje, levanta-se e ganha-se amanhã, porque Deus não deixa o teu povo ser humilhado. Aleluia. Amém. Juízes, além de ter essa escrita na Palestina, o ano 1126 antes de Cristo, no ano 1126 antes de Cristo, que aconteceu escrito, e Juízes relata o período que Deus governa o teu povo. É chamado período teocrático.
Isso significa que o povo era governado por Deus. Sendo governado por Deus, Deus o cabeça, instruindo ao juiz para fazer Israel vencer em guerra, para fazer Israel andar reto diante de Deus, para fazer Israel vencer a luta, para fazer Israel se achegar a Deus. Então Deus erguia juízes e o Espírito do Senhor usava os juízes. Os juízes, na época que era erguido por Deus, era um tempo teocrático. Quando acaba o período de juízes, entra a monarquia, reis. Este período é a hora que Israel escolhe ser governado por reis, ser governado por homem de frente de uma nação, porque os países estrangeiros tinham reis, sendo Israel não tendo rei, tinha o rei dos reis, o Deus que estava governando, momento teocrático. E Israel prefere escolher um rei na terra, prefere que Deus constitui um rei, colocando para governar segundo as nações tinham. Isso significa que o povo de Deus preferiu o governo do homem do que o governo de Deus. Vai a primeira revelação da parte de Deus. Se você prefere ser governado pelo homem, ser induzido pelo homem, praticar tudo que o homem quer e esquecer a direção do Espírito Santo, você está enganado. E será alvo de fraqueza, será alvo de luta, será alvo de que não tem um Deus que dê a direção. Para isso Deus constituiu sacerdotes, para isso Deus começou a abençoar os levitas, para isso Deus abençoou também os sacerdotes e os reis, para que ele fale aquele rei temoroso sobre o que ele pretende para o povo. Para isso Deus constituiu pastores, para isso Deus constituiu líder, para levar o povo ao céu e não ao inferno, para levar o povo ao certo e não ao erro, para levar o povo não ao pecado, mas à santificação. Para isso Deus os constituiu. Aleluia. Narassuricante oprante candarábia. Sendo juízes, livro muito importante nós observarmos. Fala muito sobre tudo isso que eu disse, servidão, 16 juízes, 5 guerras civis, profecias registradas, pecados, guerras e fracasso de Israel. Igreja, o tema do estudo de hoje é a honra de uma mulher. Quem está ao teu lado, pede licença e diz: honra da mulher. Honra da mulher. Honra de uma mulher. Nós estamos participando de um culto de irmãs. E irmã estará recebendo da parte de Deus uma palavra entre muitos do passado que Deus abençoou, honrando uma mulher. Diga para quem está ao teu lado: Deus vai te honrar, mulher. Deus vai te honrar. Xebrecante ou candarábia. Não entendi, pastor. Profetiza para quem está ao teu lado: Deus vai te honrar. O tempo da humilhação, Deus vai inverter para a honra, mulher. O tempo da escravidão, Deus vai converter para a honra. O tempo de ser escachada, humilhada e até mesmo no boca de pessoas fofocando, te pondo para baixo, Deus te diz: te coloco para cima, porque o tempo da honra chegou sobre a tua vida. Chegou sobre o teu coração. Honra de uma mulher. A suricante oprante candarábia. Como assim, pastor? Eu li o texto. É um homem. Ele chegou a uma mulher. O texto está dizendo que ele chegou a uma mulher. Quem é esse homem? Baraque. Baraque ele é chefe do exército de Israel.
um homem estrategista, um homem que tinha que estar de frente como chefe, saber manejar espada, escudo. Lembro-me que neste sábado, eu participando do congresso, acabando o congresso 11 horas por aí, estávamos todos orando. E nesta oração, também orei pelos pastores, os pastores oraram por mim, e Deus me deu uma visão sobre um homem que estava de joelho, e nas mãos dele um escudo. O que eu quero dizer com isso? Igreja, Deus coloca um escudo sobre a vida de uma mulher. Deus coloca um escudo sobre a vida de um homem. Mas Deus não deixa o céu ser humilhado. Porque quem tentar te humilhar, Deus vai dizer, eu exalto. Deus vai dizer, eu levanto. Esta mulher, ela recebe a visita do chefe de Israel. Não entendi, pastor. Baraque, sendo chefe de soldados de Israel, eles tinham que encontrar estratégia para vencer a opressão. Israel estava oprimido 20 anos pelo rei de Canaã, cujo nome era Jabim. Este reinava em Ragon, e o seu chefe, o chefe do exército do rei Jabim, era Cícera. Este homem era capitão do exército. Este homem habitava em oeste de Ragon, e os filhos de Israel clamavam a Deus, pedia a Deus, orava a Deus. E nisso, este homem, quanto o rei de Jabim, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos Israel estava escrava na mão do rei Jabim. Se há 900 carros, e ali dentro de 900 carros, para levar os carros dos soldados, segundo historiadores, 3 cavalos, 2.700 cavalos. Então o exército de Jabim era grande. Era um exército que oprimia Israel, e Israel precisava de quê? Libertação. Libertação. Porque Israel estava escrava. Sendo escrava, precisa de ajuda para ser libertos. O rei anterior faleceu. O rei Eude, o juiz Eude faleceu. E todo juiz que falece, Israel sai. Não entendi, pastor. Toda igreja que não tem pastor, a igreja fica dispersa. Toda igreja que o pastor sai e não deixa alguém para direcionar, a igreja vira bagunça. Toda igreja que não tem um líder para liderar, a igreja fica sem sabedoria e sem guiamento para com Deus honrar esta igreja. O que eu quero dizer, o inimigo quer pegar o cabeça, sair do cabeça, a igreja ou o povo fica sem entender e vira bagunça. Então Deus está dizendo para o povo seu que faleceu um, mas hei de levantar outro. Na Bassuricantoricandarábia. E nisso Deus, quando falece Eude, juiz, Deus levanta quem? Pergunta a igreja, quem? Tá fraco. Pergunta a igreja, quem? Mais forte o cadinho, estão dormindo? Mais forte o cadinho. Pergunta a igreja, quem que Deus levanta? Aleluia. Uma mulher. Aponta para quem está ao teu lado e diz, Deus vai levantar uma mulher. Diz aí. E diz mais, dentro da tua casa, diz, para libertar um. Pode dizer, igreja. Deus levantará uma mulher para libertar. Que isso, pai? Culto de irmãs. Deus vai levantar a mulher para ajudar a trazer a libertação da sua filha.
para ajudar a trazer a libertação do teu filho, para ajudar a trazer a libertação de tua sogra, o teu sogro, para ajudar a trazer a libertação sobre o vizinho. Deus vai honrar ti, mulher, para ser um canal de bênção sobre o teu marido. Aleluia. Arabasuricante, oprante, candarai. Morre um homem, Deus levanta uma mulher e dá o título de juíza. Não entendi. Deus levanta composição, recebe essa promessa, recebe essa palavra profética. Deus está te levantando, mulher, para ser profetisa dentro da tua casa, dentro do teu lar, na rua, aonde passar. Deus está te levantando para fazer o querer dele. Aleluia. Calabassuricante, oprante, candarábia. Esta mulher, ela é levantada como juíza e ela era profetisa. Primeira profetisa que a Bíblia, Rebeca. A segunda foi Miriam, irmã de Moisés. A terceira foi esta mulher. Deus levantou para ser juíza entre uma nação grande, para dar posição de honra. O nome dessa mulher é Débora. Débora levantada como juíza. E além de tudo era profetisa. Todo mundo de Israel e até Débora. O gabinete de Débora parecia tão simples, porque não era um gabinete tão luxuoso como o de um pastor atual, de uma profetisa atual, de um profeta atual. O gabinete da profetisa, da juíza Débora, era debaixo de uma palmeira. E sentada no trono estava, e todas as pessoas de Israel iam até a palmeira e falavam com Débora, a profetisa. Não entendi, pastor. Deus vai te usar na simplicidade. Deus vai te usar na área simples. Sabe para quê? Para trazer as pessoas e você falar dele para as pessoas. Mulher, Deus vai usar a tua boca para honrar e trazer às pessoas a palavra de Deus que o causará a libertação. Toma posse, toma posse. Deus é contigo. A terra sul que necante o prante candarai. Débora, a área dela, o gabinete, é muito simples. Um ar livre, debaixo de uma palmeira, sentado em sua cadeira como juiz. Pense todo Israel chegando até ela. Pense em alguns chegando até ela. Juíza, ou vamos dizer, doutora Débora, profetiza, estou com um problema. E a profetisa vai orar. E a profetisa vai falar. E a profetisa vai dizer, mas que Deus disser. Deus não levanta a profetisa para estar profetizando sobre a carne, com a carne, na direção do teu coração. Deus, quando levanta uma profetisa, consagra como profetisa, Ele está levantando para dizer, minha boca na terra, minha boca na terra. Há dentro da Bíblia profeta, mas há escrito na Bíblia profetiza. Isso significa que Deus te dá unção de profetiza. Deus te coloca nesta hora sobre posição de honra. Porque Deus é contigo, Deus está contigo, Deus está andando contigo, para estar governando, para estar falando, para estar dizendo aos perdidos. Igreja, pense nisso. Há pessoas que vão na direção de uma mulher e pergunta, eu estou com um problema disso, ora por mim. Porque crê que aquela mulher é profetiza. Vá a outra e diz o problema. E geralmente não diz, pede uma oração para que dê resposta. E é bom saber que esta mulher, Débora, ela é muito virtuosa. Esta mulher, Débora,
ela é muito valente. Ela é uma pessoa que confia em Deus. Débora foi levantada por Deus. Diga quem está ao teu lado. É para a irmã, que seja para a irmã. Diga para quem está ao teu lado. Deus te levantou para ajudar o teu marido. Como ele diz, tu és ajudadora. Não entendi, pastor. Tem pastor, tem irmãos, tem outros, e a mulher está do lado e te dá o conselho. E tem gente que rejeita o conselho da esposa, porque já entra no machismo e diz, tá me dando ordem, tá me aconselhando, quem és tu para dizer isso? Eu sou cabeça de ti. Ei, seja humilde. Deus colocou a tua esposa do teu lado, porque Ele está dizendo, eu uso a boca dela para abençoar a tua vida. E eu uso você para abençoar a vida dela. Deus não te fez para estar pisoteando, mas Deus te fez para estar ajudando a teu esposo. E Deus te fez para estar fazendo o que Ele quer em direção à tua vida. E Deus diz, te porei e te colocarei sobre honra, já que és humilhada, já que és perseguida, já que abatem, já que é esquecida. Engraçado que na atualidade, as pessoas faltam um pouco agredir a esposa. Faltam um pouco dar a liberdade ao conselho da sua esposa. A tua esposa diz, mas isso não está certo. Você insistentemente diz, é isso e pronto, acabou. É isso e pronto, acabou. Não, respeite o conselho, porque mulher é importante para Deus. E Deus também diz, mulher, respeite o teu esposo. Mulher, atente às palavras do teu esposo. Mulher, seja submissa e não escrava do teu esposo. Mulher, ajude o teu esposo. Não entendi, pastor. Deus te levantou do lado de um grande homem para te dizer, mulher, tu és o conselho para o teu esposo. Homem, atenta o conselho valoroso de tua esposa. Mulher, abre a boca e profetiza sobre a vida do teu esposo. Homem, aceita a palavra que vem da boca da sua mulher. Mulher, não atrapalhe a obra de Deus na vida do teu esposo. Mas homem, respeite a tua esposa. Anabaçu que pecandarai, que labaçou. Chabracante orou que padaçu tecando. Diz a Escritura que esta mulher foi levantada por Deus. Levantada por o Senhor. O Senhor levanta Débora como juíza. E juíza de nação Israel. Então todos iam até ela. E nisso Baraque, chefe do exército, pergunta, porque ela mandou chamar, e diz, o que tu queres, doutora juíza, doutora Débora, o que a senhora quer? E ela diz, o Senhor mandou eu te falar, para separar 10.000 homens, porque há uma peleja à frente, há uma luta à frente, não entendi. A tua esposa está dizendo, ora, porque a luta está grande. A tua esposa está dizendo, jejua, a luta está grande. Ou a tua esposa está ouvindo o conselho do esposo, jejua e você não jejua. Teu esposo está dizendo, ora e você não ora. Teu esposo está dizendo, o motivo é que você não busca Deus, não fala com Deus, não se comunica com Deus. Igreja, irmãs, atenta a buscar o Senhor, porque quem vai te honrar, quem vai te abençoar, não é o teu esposo, não é o pastor, mas é o Senhor que vai te dar a tua vitória. Aleluia. Na basebe canto, branquena candarai, calabaçu que mini canto. Precisa Deus levantar alguém para tirar Israel
da escravidão de Jabim, rei de Canaã. 20 anos oprimidos. 20 anos oprimidos. Deus levanta quem, mulher? Deus levanta quem? Uma senhora. Deus levanta quem? Uma jovem. Deus levanta quem? Uma pessoa do sexo feminino. Deus levanta uma mulher. É tempo que eu estou agora te dizendo que Deus vai te levantar para você ser honrada na tua casa, no teu serviço, na rua, entre as suas amigas, entre os evangélicos, entre os pastores, entre os lugares, porque Deus vai te honrar. Deus tem algo grande contigo, mulher. Aleluia. Deus tem algo grande contigo. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma obra linda contigo. Deus tem um projeto que incluiu você nesse projeto. Pastor, sou nova demais. Igreja, diz que é muito nova. Eu, o único jovem dentro de um congresso. Se cumpriu uma profecia tempos atrás, diácono Paulo Sérgio. Deus tinha me entregado que eu ia sentar no meio de grandes. Que Deus ia me levar no meio dos grandes. Único de pouca idade. E que não é empresário sou eu. Que todo mundo que estava no congresso, a maioria era empresário. A maioria era polícia militar. A maioria, cachê alto. Eu, o único pobrezinho. Eu, o único pequeno. Só tinha pessoa graduada. Só tinha pessoa grande. Só tinha pessoa, conforme Deus falou, que ia me colocar no meio dos grandes. E eu parei no meio dos grandes. Todo mundo. Quando eu citei que Deus me concedeu esse ministério, na hora da colação de grau, eu disse, sou Wellington Alves Rosa, da igreja Ministério Cura, Libertação e Avivamento, cidade Campos dos Goitacazes, estado do Rio. Vim para a colação de grau em autoridade eclesiástica. E nisso, cada um disse, sou teólogo e fundador de igreja. O restante só foi falar, sou doutorado. Sou isso. Sou PhD. Falei, Jesus, como é que eu vou falar uma coisa aqui? Vou falar só isso que eu sou. Falar só isso. Deus faz eu entrar dentro do quarto do apartamento junto com um homem que é militar empresário. A profecia de 2013 se cumpriu este ano. Se cumpriu sábado. Ele estava para casar com a mulher. E nisso Deus falou, Falei, é o que, Senhor? Estava quase tomando banho. Falei, é o quê? É o casal que eu te falei que ia te levar para uma terra longe. Ia falar com eles. Grande foi o mover de Deus. Grande foi a palavra de Deus. Agora pense nisso. Pequenininho, meio de grande. Falei, Deus, tanta gente aqui graduada. Eu sou apenas teólogo, só isso. Um pastor simples. Um monte de gente lá. Tá a foto aqui, ó. Tá a foto aqui, ó. Arabassuri-cante, o prantecanda Arábia. Não sei se dá pra ver direito. Vê se dá pra ver direito aí. Mostra a Thaís lá, por favor. Coloca lá, vê a Thaís lá. Pra ela ver. Amém. Só eu de pequeno, no meio de grande. Só eu pequeno, no meio de grande. Este homem aqui está com a bandeira de Israel. Este homem aqui, sabe quem ele é? Pastor em Brasília. Esse pastor aqui, sabe qual é a linhagem dele? Judeu. Ele é da linhagem de Jesus, judeu. Ele é de Israel.
Só que ele está aqui no Brasil fazendo a obra de Deus. E Deus me usou para ele. Mas depois, antes de Deus me usar para ele, ele falou assim, ó. O que você é? Eu falei, pastor. Ele olhou para mim e disse, Deus te quer mais. Deus quer mais. Já fiquei tremendo. E este homem aqui, a pele aqui de baixo aqui, é pretinha. Muito lindo ver um judeu. Eu vi um judeu pela primeira vez na minha vida. Assim, ao vivo e a cores. Não estou falando judeu pela televisão, como se o santo é um judeu. Estou dizendo ver realmente esse homem aqui. Depois que eu entreguei ele, chorou. Ele chegou para mim e falou assim, diácono Paulo Sérgio. Ele disse assim, o que passou. O que passou. Foi preciso cada passo que você passou. Me desmontou. Comecei a chorar. Porque alguns aqui estão cientes que passou. O diabo acusa o passado. Mesmo que seja inocente, não sei, alguns, mas mesmo que você prove a sua inocência, fica aquele peso. Fica aquilo que você passou. Fica aquilo que marcou. E Deus falou na boca dele assim, o que passou. E o passo que você passou foi necessário passar pelo pasto, no vale, para que você hoje viesse entender que eu, Deus, vou te fazer muito grande nessa terra. Chama da cante o branco que ela passou. E eu dizendo, Deus, sou tão pequeno, mente grande. E Deus dizendo que está no meu coração, vou te tornar grande, muito, muito grande. Quer dizer, um judeu, profeta, me entregou isso. Sabe como que eu fiquei, igreja? Praticamente o tempo todo chorando. Como é que eu não vou chorar com isso? Judeu, nunca vi na minha vida, chegou para mim e me entregou essa revelação. E Deus dizendo ainda, não quero você assim pequeno, vou te fazer ser muito grande na terra. Vou te colocar em lugares muito altos. Isso significa o quê? Que Deus leu o meu pensamento e disse para o teu profeta, fala, meu filho, que eu vou fazer ele ser grande. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele é Deus que revela o que está no teu coração. Ai, candarápia. Rapassub de canto, leprecamandarabiá sou. Deus revela, Deus diz, Deus honra e também Deus te honrará, mulher, para o nome dele ser exaltado. Rapassub de canto, prante candará. Para finalizar a pregação, essa mulher, ela é levantada por Deus para fazer a obra de Deus, para fazer o querer de Deus. E ela está agora na responsabilidade de governar uma nação como juíza. Mas interessante é observar que o texto está falando que o nome dela, está escrito que o nome dela é Débora. Se o nome dela é Débora, eu quero saber o original do hebraico nome dela. O nome dela, sendo Débora, no original, quer dizer Débora, que quer dizer abelha, ou enxame de abelha. Diz quem está ao teu lado. Nome de Débora. Diz Débora. Diz Débora. Significa enxame de abelha. Ou abelha. Débora, ela tem uma raiz, este nome, cinética, e o elemento DBR, que significa zumbir, zunir, e Débora, que significa também palavra. O nome Débora significa Déborai, que é abelha, ou enxame de abelha. Tem como raiz simétrica o elemento DBR, que significa zumbir, zunir, de Daboar, que quer dizer palavra. Débora, diz aí, Débora quer dizer palavra.
Tenha palavra, Débora, no teu coração. Tenha palavra em teu coração, mulher. Porque através da palavra você vai vencer o mal. Você vai conseguir ser paciente com o esposo. Com a palavra você vai saber vencer a dificuldade. Guarda a palavra, mulher, no teu coração. Porque daí jorrará rios de águas vivas. E tu serás uma mulher virtuosa, uma mulher exemplar. Como o nome dela, o original hebraico, significa Deborai, que é abelha ou enxame de abelha, que tem uma raiz com o elemento DBR, que significa zumbir ou zunir, Dabor, que significa palavra, a extensão do simbolismo. Presta atenção, igreja. Presta atenção. A extensão do simbolismo abelha. Eu te disse que o nome dela significa o quê? Abelha. O nome dela significa o quê? Ou enxame de abelha. Que traz também como significado palavra. Mas a extensão do simbolismo, do significado abelha, é o quê? Mulher trabalhadora. Não entendeu? Deus está dizendo, mulher trabalhadora. Não entendi. Deus está dizendo, Débora, mulher trabalhadora. Não entendi ainda, pastor. Deus está dizendo, mulher trabalhadora. Ei, mulher, não fique aconchegada no sofá. Não fique parada. Trabalhe na obra do Senhor. Trabalhe evangelizando. Trabalhe falando a palavra. Seja uma mulher trabalhadora. Seja uma mulher esforçada. Deus está dizendo, o nome dela significa trabalhadora.